Estamos começando mais um MapaCast, esse podcast que está aí na sua telinha, toda quinta-feira às 12 horas. Estamos gravando hoje aqui com uma pessoa muito especial que está de passagem na nossa cidade e a gente não poderia de jeito nenhum deixar de gravar esse conteúdo incrível. Para quem não me conhece, o meu nome é Wedja Godoy. Já se inscreve aí no nosso canal e presta muita atenção porque com certeza o transbordar do Espírito Santo hoje nesse episódio vai ser grande. Quero ouvir muitas histórias. Ela que tem 70 anos de idade. Pensei que ela era pernambucana, mas não é, baiana, viu? Natural de Itajuípe, pastora já há 30 anos, casada com o pastor Doriel Dias, mãe de Brisa, Doriel Filho, Carolina e Ana Verena. Estamos aqui com a pastora Sênio, lá da Obreiros de Cristo de Recife, pastora Liane Borges Dias. Seja muito bem-vinda ao MapaCast, pastora. Muito obrigada. Estou muito honrada de estar aqui, porque alcançar mais pessoas é maravilhoso. Verdade, Né? é verdade. Deus Essa é bom. Essa proposta é linda. Amém. Pastora, só bota o teu microfone um pouquinho mais perto de você. Pronto, você tem uma voz muito suave. Deus lhe usa exatamente desse jeito, né? Você tem uma personalidade assim... A gente estava comentando, meu Deus, porque todo mundo tem o seu jeito, né? Mas você é aquele jeitinho e vai falando ali mansinho e a gente vai se acabando de chorar e sentindo a presença do Espírito. É a multiforma de Deus, né? É sim. E esse nem é meu jeito natural de ser. Eu acho que eu sou até mais agressiva, mas quando a unção vem, é uma docilidade. É muito lindo trabalhar de Deus. É lindo mesmo. Ela esteve ontem conosco, pessoal, lá no culto de mulheres, né? E ela quem foi a preleitora da tarde e foi um mover de Deus lindo. Pastor, agora me conte um pouco. Eu sempre gosto de perguntar aos nossos convidados sobre a infância, porque cada uma, né, tem uma. E nos conta um pouco como foi sua infância lá na Bahia. Foi muito livre, né? Na minha idade, quando a gente era criança, havia muita liberdade, não tinha os riscos que tem hoje, né? Então a gente brincava muito de rua, muita brincadeira com crianças correndo e jogando bola e tudo, foi muito bom, mas foi sofrido, né? E hoje eu entendo que Deus está com o que Deus constrói, né? Cada dor e cada luta é uma construção. É uma preparação de Deus. Então, verdade. Ao verdade. mesmo tempo em que foi gostoso ter liberdade para crescer, foi dolorido, houve abusos verbais, abusos sexuais, foi muito difícil, foi perda de pai, mas a glória de Deus me alcançou. Amém. Eu me lembro que eu me converti aos 14, quase 15 anos, e eu já era angustiada naquela época, porque eu estava depressiva e angustiada. E a moça que trabalhava lá em casa disse, eu fui na igreja dos crentes, e tinha um homem lá falando, e eu senti tanta paz, essa palavra chamou minha atenção. E eu fui escondido, sentei no último banco, que eu disse, esse negócio foi chato, eu saio que ninguém me vê. Adolescente não quer nem ser notado, né? Sim. E aquele homem, ele era um ex-presidiário. Ele pegou uma pena de 32 anos, matou o companheiro de cela, pegou mais 12 anos. Ele era tão violento que ele só vivia na solitária. Ele contando o testemunho dele, e ele disse que uma dessas vezes estava na solitária, os crentes visitando o local jogaram um folheto, e no folheto falava do amor de Deus. E ele disse, Deus não pode me amar, eu sou um homem mau. Mas ele disse, e Deus disse para ele, dentro dele, aquela voz ressoou, eu te amo. Ele disse, não pode ser, eu não mereço. Se você me ama, fale comigo. Aí Jesus iluminou aquele lugar e falou com ele. Ele contando a conversão dele, eu sentada ali, e eu comecei a parar e disse, eu nunca matei, eu nunca roubei. Se Jesus ama esse homem, então Jesus me ama. Aí Deus começou a falar dentro de mim, eu te amo. Senhor, mas eu minto, eu te amo. Senhor, eu tenho raiva da minha mãe, eu te amo. Senhor, eu fumo escondido, eu te amo. Tudo que eu dizia de errado, que eu era ou fazia, a resposta era a mesma. Foi me vencendo de tal modo que quando eu dei por mim, eu estava na frente, em lágrimas. A adolescente que não queria ser vista se expôs totalmente aos gritos. Eu quero Jesus! Uau. Tudo em mim é muito intenso. Foi assim que eu aceitei Jesus. Meu Deus. E eu fiquei nessa igreja por uns 8 meses. Depois disso,
me desviei. E um dia com Jesus, eu falando com Jesus, ele fez uma retrospectiva e eu vi como tinha sido difícil minha vida até essa fase. Daí em diante, mesmo desviada, nunca mais foi tão difícil como antes. Eu disse, como assim, Jesus? Ele disse, porque mesmo quando você se separa de mim, eu nunca me separo de você. E eu lhe protejo. Mesmo quando você não tem noção e nem se deixa proteger. É muito intenso, né? O amor de Deus é insano, né? A gente não consegue nem entender mesmo. E uma coisa que ficou muito claro é que todo esse sofrimento que eu vivi me tornou empática. Eu entendo o sofrimento dos outros. Sim. E eu não entendo apenas com empatia. Eu entendo que é possível vencer. Deus disse, você não é uma sobrevivente, você é uma vencedora. E eu passo isso para as pessoas, sabe? Então, quando eu olho assim, para a dor das pessoas, as amarras que eu percebo prendendo, eu vou logo para a infância. Vamos lá, vamos voltar para a infância, porque é ali que são as amarras. É ali onde a maioria de nós estamos presos em alguma situação, em algum momento, né? Isso. E pastora, nos conte um pouco mais como foi que aconteceu isso, né? Você já falou assim, eu tinha raiva da minha mãe, o que era que acontecia? Era um lar disfuncional, né? Uma família disfuncional. Então, com a perda do meu pai, houve um segundo casamento, ficou mais difícil ainda. Ele faleceu? Ele faleceu, eu tinha 9 anos, mas nós nos separamos, eu com 6 anos, que ele foi fazer o tratamento na capital e a gente não se viu mais. Nossa! Então, isso minha mãe estava com ele, e eu fiquei sozinha com os meus avós. E meus avós, os dois eram paralíticos, por causas diferentes, mas eram. Então, era uma cuidadora que ficava ali, né? Era sempre alguém cuidando. Então, eu era sozinha. E isso pesou muito. Mas é aí que entra, gente. Cada vez que você olhar para trás e você vê a dor e o sofrimento, o abandono, isso lhe prende, isso lhe amarra. Mas a decisão de ser livre é sua, porque você tem Jesus. Então, ao olhar para esse passado dolorido e entender que eu estava amarrada nisso, eu entendo em Cristo que eu posso ser livre. Amém. Então, começa tudo com perdão. Né? Ninguém erra porque quer. Minha mãe já devia ter suas lutas e suas dores. Eu conheci minha avó e sei que ela não era muito fácil. Então, é como se fosse o ferido fazendo feridas. Mas a decisão de ser livre dessas amarras é nossa. E é aí que muitas vezes a autopiedade, a autocomiseração nos amarra. Sim. Então, assim, foi importante, eu entendo hoje. E eu agradeço a Deus, porque cada momento que eu passei, nunca passei só. Eu entendo a presença de Deus em cada um daqueles momentos. Amém. Deus não planejou que fosse assim, mas Ele transformou toda a derrota em vitória. Então, eu hoje entendo que toda essa dor me capacita hoje a ajudar muitas pessoas. Com certeza. Assim, a gente entendeu que precisava chamar a liderança e ter um dia de oração e jejum. E nós passamos a manhã nos quebrantando na presença do Senhor. Quando deu mais ou menos 1h pouco da tarde, a gente já tinha tido experiências incríveis, já sentia uma leveza muito grande. Eu disse, agora é arrebatamento, o que vem agora é só. Daí o Espírito Santo deu um comando. Filha, vocês vão para a cruz agora. E vocês vão para a infância e vão relembrar o ambiente do lar. Quais os valores? Nós vamos trabalhar agora no caráter, na parte interna do ser. Meu Deus. Uma libertação na alma, no caráter. E foi muito incrível como identificar várias falhas de caráter que estavam no ambiente familiar. E você se arrepender disso e dizer, isso não faz parte de mim. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho um novo pai. E a minha essência vem desse pai. Amém. Então você passa a vigiar o seu interno e tudo aquilo que representa o passado precisa ser anulado e é exatamente na vigilância. Sabe? Não é uma coisa que lhe deixe angustiada, é uma coisa leve e gostosa. Você sente que tem amarras, você vai para Jesus, você trabalha e voa mais alto. Isso é viver Cristo, sabe? Porque, assim,
Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas presas a um esquema religioso. É como se nós tivéssemos uma pessoa que é mal alfabetizada, ela tem sequelas no aprendizado, no cognitivo a vida toda. Verdade. E eu percebo que o Brasil é um país de desviados, de desigrejados. Nossa. Exatamente. Porque começou mal, começou errado, sem uma experiência com Cristo. É como se fosse religião e não relacionamento. Mas a proposta de Jesus é relacionamento com o Pai. Livre acesso ao Pai. Amém. É verdade. A gente tem muitos impasses, né, dentro da igreja e os ensinos muito errados, né? A gente tem vivido um tempo onde tem se falado tanto sobre ensinos errados, né? A gente viu essa canção dessa menina agora que chorou da Aimee, né, denunciando. E a gente já vê um alvoroço ali de um monte de gente se defendendo, não sei o que e tal, mas a verdade é que eu vi até uma pessoa que postou muitos seguidores, a noiva de Cristo não precisa que ninguém bata nela, mas não, ela não está falando da noiva, a noiva ela é imaculada, ela está falando do sistema religioso, tá falando não da do noiva. Sistema. Que tem uma igreja dentro da igreja. Exato, a porque noiva, isso é um fato. Tem uma igreja dentro da igreja, tem um joio, tem um trigo, quem vai tirar não somos nós, é o próprio Jesus. Uma vez o Senhor falou para mim, ele falou que ele ia fazer um grande avivamento. E que nesse avivamento, muitas pessoas com uma vida fora dos padrões iam vir para a igreja. E ele disse, filha, na minha igreja tem muitos fariseus. Imagine uma moça que era garota de programa, acaba de chegar na igreja, batizada no Espírito, fluindo em línguas e sendo usada com dons. Essa pessoa que está na igreja há 10 anos... Vai entender. Ele vai dizer, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, como eu que estou aqui na igreja esse tempo todo. Sou dizimista, conheço a Bíblia e não tenho isso. Essa pessoa que é isso, tem. Isso não é de Deus. Então, a perseguição à noiva de Cristo é como aconteceu no passado. Quem se levantou contra Jesus foram os religiosos. Vai haver uma repetição de história. E a noiva tem que estar pronta. Pronto. Eu acredito nisso também. Uma vez eu falei para Deus, eu disse, Senhor, a impressão que eu tenho é que eu perdi alguma onda que o Senhor trouxe na Terra. Porque eu vejo umas coisas novas, eu não me sinto inserida nisso. Eu perdi alguma visitação do Senhor. É exemplo, pastor. Essa igreja que usa a instrumentalidade do coaching, essa igreja que parece um show. Não, pastor, a senhora não foi Jesus não que veio nessa onda. Pois é, eu disse assim, Senhor, mas assim, você percebe essas igrejas cheias de gente, né? Sim. Então eu vou questionar, eu vou sempre puxar para mim. Eu não posso chegar diante de Deus falando do outro, eu tenho que falar de mim. Sim. Onde eu perdi? Porque a minha igreja, a igreja que eu faço parte, ela não tem esse sucesso. Né? A gente percebe a dificuldade que é fazer parte de uma igreja que ensina a Bíblia e que chama pecado de pecado. Eu disse, será que eu perdi alguma visitação? E ele disse, não. Continue pregando a palavra que eu lhe dei para pregar. Continue fazendo o que eu lhe mandei. Isso me deu muita paz, porque é tudo que eu quero, é estar no centro da vontade de Deus. Amém. Mas você, às vezes, vai se confundir. Será que eu perdi alguma coisa? Será que eu que estou fora? Eu acho bom fazer isso, sabe? Foi muito gostoso. É muito bom essa reflexão mesmo, né? A Bíblia manda a gente se analisar, né? Analise, tem que ter humildade. O homem assim mesmo, a gente tem que sempre estar em contrito ali, dizer, Senhor. Exato. Mas é isso mesmo, pastora, estar sempre indo para ele, né? E eu entendo assim, eu não estou aqui para ficar presa no problema. Eu preciso fazer parte da solução. Então, eu vou para Deus para fazer a leitura com Ele, porque Ele vê tudo, sabe tudo, Ele pode tudo. Verdade. Então, eu vou para Ele e faço a leitura com Ele. Senhor, eu percebo isso, estou vendo isso, não estou entendendo isso. Aí, quando você faz isso, você está se humilhando, você está aberta, e aí Ele vem para ensinar, para capacitar, para fortalecer, né? Amém. Eu acho importante. Porque, pastor, uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado é sempre com o coração, né?
Então, sempre Ele é tá enganoso. demais. Então, sempre tá guardando as redes sociais, como a gente estava falando agora há pouco, é bênção, mas na mesma medida pode ser muito perigoso. E a gente percebe, assim, ao longo dos tempos, várias pessoas se perdendo, né, por conta da fama. E, de verdade, nós não nascemos para ser famosos, né? Toda honra e toda glória tem que ser do Senhor, mas são caminhos que muitas vezes a gente precisa ter muito cuidado, porque os elogios, ele muitas vezes é capaz de corromper, né? O mais puro coração, talvez, Verdade. né? E aí, É por isso que a gente tem que centrar em Jesus, sabe? Ele é exemplo, é isso. ele é segurança, ele é direção, ele é Amém. luz. A gente fica confuso muitas vezes. E viver no tempo presente. Eu me lembro que uma vez eu estava no Japão e veio uma nuvem de poluição da China. Os céus ficaram cor de, como se fosse enxofre, aquela cor esverdeada, sabe? Uma cor difícil de escrever, a poluição. Uhum. E eu dizendo a Deus, Senhor, que dias difíceis são esses, Senhor? Antes, você entrava na presença na maior facilidade. Hoje, você Para tem uma romper, né? luta para romper. Uhum. Antes, você abria a Bíblia e era aquele amor. Agora, você se esforça, se disciplina. É. E ele disse para mim, filha, você lembra daquela experiência no Japão? A nuvem de demônios que existe na atmosfera hoje é muito maior do que aquilo. Meu Aquela Deus. nuvem era tão grande que você não via o horizonte. E Deus dizer que a dimensão que estamos vivendo já está sobrecarregada de demônios, isso nos leva a ter um cuidado maior. Ele disse, Uhum. quando você for analisar a vida que você leva hoje, você nunca pode esquecer o tempo bíblico que você está vivendo. Esse é o tempo do Apocalipse. Uhum. Nós já estamos vivendo isso. Eu, nas minhas loucuras, para muita gente é loucura, para mim isso é o normal. Deus, que tempo bíblico é esse que a gente está vivendo? Fala para mim, ele disse, eu já estou abrindo os selos. Eu tomei um susto tão grande que eu não Meu conseguia lembrar onde estava Deus. isso. Ele foi quem disse para mim, Apocalipse 6. Uhum. Aí, quando eu abri, ele disse, já abri o primeiro, já abri o segundo, estou prestes a abrir o terceiro, e isso foi mais ou menos uns 3 anos antes da pandemia. Uau. Está entendendo? A gente já está vivendo esses dias. É, E tem nós muita gente que cremos não está nisso. entendendo, Uhum. né? Aí eu, nas minhas conversas com o pai, eu disse, Senhor, de acordo com a palavra, com a vinda do Senhor, que tempo é esse, Senhor? Fale para mim. E ele disse, Mateus 25, versículo 6. Aí eu abri. Aí houve-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Tomei um susto. Aí fui ver o contexto, né? Uhum. Era aquela parábola das virgens. Sim. Versículo 5 diz que elas estavam dormindo, porque o noivo tardou. Elas estavam dormindo. Aí o versículo 6 é o grito, eis o noivo, preparai e sair ao encontro. Uhum. E o versículo 7 em seguida é que quem estava preparado, né, foi ao encontro, e quem não estava, foi preparar as lâmpadas ainda. Né? Todas foram preparar, quem tinha azeite preparou rápido e foi ao encontro, quem não foi precisar comprar. Sim. Por que que quando aquelas noivas que estão sem óleo pedem, elas dizem não? É preciso que a igreja entenda. Então, esse é o tempo profético que a gente está vivendo. Qual é? O grito. Despertar. O despertar. Ele está vindo, sai encontro. Então, é um tempo de preparação. Sim. A gente precisa entender isso. Então, essa preparação, tudo de Deus é simples. Nós somos complicados. Deus é simples, né? Então, que preparação é essa? É interna. Esse relacionamento. Então, essa é uma revisão de vida. Deus disse assim para mim, filha, eu volto daqui a pouco para o texto de Mateus, tá? Sim. Mas ele disse assim para mim, esse é um tempo de simplicidade e sobriedade. Aí eu parei, simplicidade. Eu não sou simples. O ser humano não é simples, né? Sobriedade. Senhor, o quão sóbrio o senhor está falando? Ele disse, você mora num apartamento de 4 quartos. Vou fazer 50 anos de casado. Tem muita coisa, muita bagagem.
muita coisa. E imagine que você só pode levar 2 malas de tudo que você tem. Jesus. Isso é o sóbrio que eu espero para esses dias. Está Meu entendendo? Deus. A gente continua acumulador. Isso, é uma pessoa que consegue compilar tudo que aprendeu e tudo o que acumulou durante esses anos, né? Então, consegue Imagine, juntar ali em 2 malas o que precisa. imagine. Você tem que ter essa sobriedade, exatamente esse dia a dia com Deus, essa faxina interna, Uhum. onde você não acumula. Nós somos acumuladores de mágoas, de Verdade. tristezas, de angústias, de culpas, de acusações, de juízo. Nós somos excelentes juízes. Pense numa cadeira concorrida, todo mundo julgando, né? Imagine. E você falou ontem sobre que a nossa alma está muito grande, não foi? Então, Nossa alma está muito o Senhor falou para grande. mim, no culto mesmo, ele disse, Foi. denuncie. A alma nesses dias está grande demais. Eita, Jesus. Então, essa sobriedade é exatamente esse esvaziar diário de todo o seu ser. Uhum. E eu tenho que olhar para trás. Eu preciso colocar esse passado na cruz. A redenção é isso. Não é só um presente. Não é só no presente. Ela também precisa ser aplicada a todo o meu passado. A minha história, as minhas experiências, as minhas bagagens. Tudo precisa ir para a cruz. Então, essa sobriedade deve começar aí. E quando você olha para dentro, imagine o seguinte: a alma da gente, vamos fazer um paralelo com uma casa. Uhum. A casa, por mais que você vacile, você tem que limpar ela. Sim. Lixo tem que ser jogado fora praticamente todos os dias. Praticamente todo dia. Né? Roupa não se acumula, roupa suja não se acumula. A organização do lar tem que ser diária. Uhum. Agora, imagine se você começar a deixar. Não recolhe papel, não recolhe lixo, não lava as roupas, não lava os pratos. Não demora muito para estar um caos, Um né? caos. Mas a gente faz isso com a alma. Meu Deus. Faz isso com falta de perdão, faz isso com angústias, né? Você vai tomando. Então, quando Deus diz seja simples, não seja tão denso, sabe? Uhum. Eu sou casada, eu vou fazer 50 anos, tenho 49, então a gente tem muita história, tem muita bagagem. Agora, imagine se eu vou acumulando isso. Se a velhice traz... Não ia aguentar, né? Aguenta não. É muita coisa para você levar. Imagina. Então, essa sobriedade, ela vai se aplicar a todas as áreas da vida. Uhum. Então, voltando para Mateus, quando ele dá o grito, né? Preparai-vos, sair, eis o noivo, né? Preparai-vos. Então, essa sobriedade, esse preparar, é exatamente jogar o lixo fora, porque a lei da física um corpo não ocupa uma matéria não ocupa o mesmo espaço. O mesmo espaço, né? Me ajude. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Pronto. Então, é preciso. Por que que o fruto do Espírito ele vai frutificar em quem se esvazia? Porque a obra da carne, ela está ali reinando. Uhum. À medida em que você vai se arrependendo, vai confessando, o fruto do Espírito vai tendo espaço. Então, é menos Liane, mais Deus. Então, essa sobriedade, está entendendo? Essa simplicidade. É uma substituição, né? Isso. É necessária essa substituição diariamente da gente, Atento. do nosso eu. Aí entra um outro conselho que Deus deu. Ele disse, vocês são muito densos. Então, assim, não aprofunda tanto. O outro olhou feio. Você já... Ai, que essa pessoa... Né? Você já vai com densidade. Uhum. O outro desequilibrou e falou algo, ou disse, ou fez algo que lhe magoa. Para que essa densidade? Vai se trabalhando, se proteja. Sim. Um dia Deus disse para mim, filha, presta atenção, não permita que o externo desarrume o interno. Boa. Então, eu não tenho controle sobre você, mas eu tenho sobre mim. Deus me deu essa capacidade. Uhum. E eu tenho o Espírito habitando em mim. Então, o que eu Amém. não consigo, ele vai me ajudar. Verdade. Né? Então, se eu tenho dificuldade para perdoar, porque tem pessoas, né, que isso varia de pessoa para pessoa, temperamento contribui muito. Isso. Então, as minhas dificuldades para obedecer aos mandamentos do Senhor, vai haver graça, mas para isso eu estou vigiando. São fraquezas. Sim. Se eu sou uma pessoa que sou impetuosa, tenho ímpetos para falar e ímpetos para agir, eu vou precisar vigiar, porque isso pode ser usado de uma forma errada.
que isso seja usado para o reino e não para expressar a negatividade do meu temperamento. Amém. Então, é preciso estar atento para essa limpeza interna, para que você tenha essa sobriedade, né? E vai fazer com que a gente mantenha essa casa limpa. Então, quando alguma coisa desarruma fora, você está atento e você não permite que aquilo entre. Você trabalha com Jesus, que ninguém é super crente, não. É verdade. Isso é um processo. Você vai errando menos a cada dia. A impressão que eu tenho é que a gente está subindo degraus. E daí que seja um degrau por dia? Estou subindo, vou chegar lá, mas eu estou subindo. Sim. O que não pode é 2 degrauzinhos para cima e 3 para baixo, ou 1 para... Não importa. Para baixo nunca mais. Então, a gente vai vigiar para essa harmonia ser crescente. Erro, mas agora é eventualmente, não é mais um estilo de vida. Verdade. Né? Agora o estilo de vida é assertivo. Amém. Eu estou segurando nas mãos de Jesus. E aqui entra o poder da palavra. Né? Porque isso não é por osmose. É não. Né? É não. É aí que muita gente se confunde, porque é muito mais fácil você ir no lugar e absorver aquela atmosfera de glória e achar que aquilo vai perdurar a gente. Só perdura se você estiver cheio. Verdade. Então, a disciplina com a palavra. Posso contar um pouquinho do meu testemunho? É o que a gente mais quer ouvir. Né? Pode Eu, em conflito, disse para Deus, Deus, tem alguma coisa errada comigo. Senhor, tem 6 anos que eu entreguei meu coração a Ti. Mas não há mudança. Eu não sou santa, Senhor. Eu só sou salva. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu quero ser santa. O Senhor não pode contar comigo. Porque um dia eu consigo ter controle, ter domínio e paciência. No outro eu jogo tudo no ar. Num simples ato, numa simples palavra, Senhor. Meu Deus, me ajude. Eu era tão imatura que eu imaginei que... Taratã, sabe? Que ia ser no plim-plim, que Deus ia tocar no botão e você... Pois é. Minha surpresa foi a resposta de Deus. Ele disse, não saia do teu quarto sem antes orar e ler a palavra. Veio uma faixa assim, o nome disciplina. Eu não gostei. Porque eu entendi que eu ia ter que suar a camisa para conseguir aquilo que eu queria de graça. Porque a gente pensa que a graça não tem preço, né? Daí eu disse a ele, então, vamos conversar aqui. Eu tenho um marido que não quer que eu leia a Bíblia, que não gosta de crente. Eu tenho 2 filhos em idade escolar que acordam cedo. Eu tenho uma filha com 2 aninhos que tem uma madeira de 5 horas da manhã. Vá dizendo aí que a senhora está descrevendo a mulher tudinha. Quase todas as mulheres. E tinha 40 dias que tinha tido neném, então eu era mamadeira dela também, né? A gente é cheio de justificativa, né? Então, eu disse a Deus, como que eu não vou sair do meu quarto sem antes ler a palavra e orar com todo esse universo em meu redor? Toda essa demanda. Então, eu preciso de ajuda. Faça um milagre. Faz essa turma dormir mais um pouquinho e me faça acordar mais cedo. Eu acho que é a grande luta de uma mãe e de um pai, mas principalmente do cuidador, que normalmente é mais a mãe, é sono, né? Que a gente perde essa capacidade de dormir, porque está sempre sendo solicitado nas madrugadas pelos filhos. Então, eu amava dormir, meu povo. Aí eu disse, então, o senhor vai me ajudar. E ele ajudou. Quando eu acordei de 5 horas da manhã, totalmente disposta, a minha filha das 5 estava dormindo, e todo mundo dormindo, e eu li o provérbio. Sim, ele mandou eu ler provérbios. Eu li o Provérbios. Ai, bom demais. Coração ainda fechado, disse, não estou entendendo não, mas tudo bem. Mas já cumpri a minha obrigação, né? Orei pela turma, percebi que o meu dia já foi mais tranquilo. No dia seguinte, novamente, a história se repete. E assim foi, e eu murmurando. Por que o senhor mandou eu ler o livro mais chato da Bíblia? Esse livro não fala coisa com coisa. Um monte de coisa, falando tanto assunto num capítulo só, não consigo absorver isso, não consigo entender, e eu resmungando, mas obedecendo ao poder da obediência. No 14º dia ele me pegou. A mulher sábia constrói o lar, edifica o lar, e a tola com as próprias mãos destrói. Ali ele me pegou. Por quê? Porque foi ano de vestibular, quando nós decidimos casar, e ele agrônomo, a gente ia morar no interior. E eu sabia que eu tinha que abrir mão da minha caminhada como estudante. E então, o meu segundo sonho ganhou vida, que era a família. Eu queria ter uma família estruturada. O que eu não tive, eu queria construir.
Então, eu casei com a cabeça feita de que eu ia morar no interior e cuidar da minha família, né? Então, nesse dia eu disse, pronto, a minha missão falhou, porque eu casei apaixonada pelo meu marido, tive os filhos que queria ter e estou vendo as coisas como areia caindo das minhas mãos. Eu sou a mulher tola que está destruindo o lar. Foi aí que ele me pegou, porque o que é que precisa? Um coração quebrantado. Até então eu não tinha quebrantado. Quando ele entrou numa área de conflito, ali ele me quebrou. Dali, eu pedi a ele, me ajude. E comecei a ler o resto do capítulo com outros olhos. E aí, um aprendizado constante. E assim, eu orei 6 anos pela conversão do meu marido. E ele duro, não queria saber. Quando eu comecei a praticar o que está escrito. Por exemplo, capítulo 15, diz assim, a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Eu disse também, olha aí o quebrantamento, Senhor, onde que eu com 4 filhos, né, trabalhando um turno, deixo a casa arrumadinha, o marido chega, está tudo pronto, e ele vem com 4 pedras e eu devolvo as 4 dele e ainda jogo mais 4, Senhor. Eu não consigo ser essa pessoa. Até com os estranhos, a gente segura a onda. Sim. Né? Mas a gente é cheio de razão dentro de casa. Mas aí que tá. A intimidade faz com que a gente se revele, né? Exatamente. Então, dentro de casa, é exatamente... A gente não tem freios. É exatamente. Quem nos conhece, assim bem como com a intimidade com Deus, ele revela quem nós somos. Exatamente. Assim como a gente também conhece quem ele é, né? Exatamente. Por isso, transparência. Aí... eu orei e pedi a Deus que ele me ajudasse a ser essa pessoa que desvia o furor. Eu pedi ajuda, mas eu me quebrantei. Está vendo quando a ajuda chega? Quando você se quebranta. A gente quer ser ajudado do jeito que a gente é, isso não funciona. A receita não é Deus que tem que se adaptar a nós, mas nós a Deus. Aí nesse dia, por incrível que pareça, o marido chegou com 4 pedras. E o melhor de tudo, eu não tinha 4 pedras para jogar nele e nem devolvia dele. Uma graça, sabe? E eu, sobrenatural. Tá, amor, tá, tudo bem. Eu consegui lidar com aquilo e eu vi Deus agindo. Então o milagre passou a ser uma coisa corriqueira. Passou a ser algo desejado, delicioso. Eu ficava ansiosa pelo que a palavra ia gerar no meu dia. E era um milagre após o outro. Com 3 meses dessa receita, meu marido se converteu. Então, eu entendi como comportamento, o viver o que está escrito é forte. Então, minhas palavras não conseguiram nada. Gente, eu jejuava, eu orava por esse marido 6 anos, mas eu não tinha testemunho. O poder do testemunho, quando a palavra entra e lhe transforma. Sem palavras. Foi sem palavras. E eu me lembro que nessa época Deus começou a me dar estratégias de conquista. E uma delas foi, quando seu marido chegar em casa, diga a ele, amor, essa é a melhor hora do dia quando você chega. Pô, dizer nada, o Senhor é muito bom. Esse marido autoritário que não me valoriza, se eu fizer isso, perdi totalmente, Senhor. Mas tá bom. Se sente, a sensação do homem carnal é, estou me rebaixando. Totalmente. Né? Sabe? É como se você precisasse humilhar. E então, mas eu vou obedecer, o Senhor está mandando. Eu já estava tendo experiências tão tremendas com ele, né? Então eu obedeci. Foi engraçado contemplar a cara dele. Ele tomou aquele susto, assim. Impactou ele, sabe? Sim. Mas o melhor de tudo, eu acho que foi quando Deus disse para mim, filha, eu falando das coisas erradas do marido, né? Eu já buscando Deus e ele daquele jeito. E Deus disse para mim, filha, feche a boca, não fale, ouça mais. Eu fiquei indignada por dentro. Como assim, Deus? Meu marido todo errado, buscando o Senhor e quem tem que ficar calada sou eu. Mas eu obedeci. Está entendendo o poder da obediência? Sim. É mais ou menos naquele texto em que Jesus pede para usar o barco de Pedro, né? E depois diz, lance a rede direito do barco. Mas, Senhor, tentamos a noite toda, não conseguimos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu fiz isso. Sobre a tua palavra farei, né? Exatamente. Ele mandou, ele se garante. Não era o que eu queria, nem achava que dava certo, mas eu obedeci. E o marido chegou em casa e eu, oi amor, como você está? Ele entrou, eu continuei atrás dele em silêncio. Ele olhou para trás umas 3 vezes.
Ele disse, depois, ele nem lembra desses detalhes, mas ficou marcado em mim. E daí começou a acontecer mudanças, com a continuidade dessa mudança minha. Uhum. Meu marido começou a compartilhar coisas, e eu comecei... Já estavam ali conversando, né? Eu Já descobri que eu era crítica, Ah. que eu cobrava. Então, eu não estava mais fazendo isso. E quando ele começou a abrir o coração, eu me senti, sabe, tão amiga, assim, tão amada. E eu comecei a elogiá-lo. E começou a haver uma mudança incrível no nosso relacionamento. E aí ele começou a ler Bíblia e teve experiências com Deus incríveis. Deus. O poder. Está entendendo? Sim. Ô, pastora, isso que você estava falando, é exatamente nessas obediências que a gente vai começar a ter a percepção do que é a voz de Deus e do que não é. Porque às vezes a gente quer conhecer a voz de Deus e dizer, meu Deus, é minha mente que está falando comigo ou é Deus? Mas é na obediência de quando a gente ouve e obedece que a gente vai começar a perceber quando é Deus e quando não é. Né? Olha só. Deus nos deu características dele. Então, consciência é uma característica de Deus, né? Essa intuição, essa consciência, isso vem de Deus. O que é que Deus faz? Ele usa a nossa consciência, porque é um canal dele, tá? Já está aberto, acessível. Então, à medida em que eu vou me quebrantando e ficando atenta, né? Eu perguntar a ele é pai fala. Verdade. Né? Ele começa a usar a voz da consciência. No início, a gente pode até ficar assim meio insegura, é natural. Eu gosto muito do exemplo. Se a gente não se conhece, eu ligo para vocês. Quem está falando? Ô, pastora Eliane. Oi, pastora Eliane, tudo bom? A gente conversa. Eu vou ligando. Vai chegar um dia em que eu ligo e você... Oi, pastora. Entendeu? Essa familiaridade com a voz. Sim. Então, ele vai falando na nossa consciência e vai gerando essa intimidade vai acontecendo. Você vai conhecendo a voz dele como você conhece a... É natural. Ele usa os canais naturais. É muito lindo, como um Deus soberano. Sabe, esse Deus criador do universo, essa grandiosidade que é o cosmos. E ele escolheu habitar em nós. Nossa, isso é muito surreal. É muito grande para caber no pequeno. Nossa. Mas à medida em que eu vou me abrindo, ele vai manifestando a graça. Ele pode até falar de forma sobrenatural, mas o que ele mais faz é usar o natural, a voz da consciência. Uau! Eu vi um testemunho na internet que eu fiquei muito impactada, né? Uma senhorinha muito humilde, ela pisou em um prédio, acho que até no prédio que ela morava, alguma coisa assim. Quando ela botou o pé, ela disse que Deus disse, evacue o prédio porque ele vai cair. E ela disse que começou a dizer às pessoas, vamos evacuar o prédio porque ele vai cair hoje. Imagine você dizer para uma pessoa, o prédio vai cair. Tipo, você tá louca, não sei o quê. Mas as pessoas ouviram ela e chamaram o bombeiro, né? E aí quando a Defesa Civil chegou, disseram, o prédio está condenado. Evacue tudo, tal. E aí todo mundo tirou tudo, conseguiram tirar tudo, todas as pessoas como os bem que quiseram tirar. E no mesmo dia o prédio veio à ruína. Então. E aí perguntaram a ela, e o povo foi agradecer a ela, né? Obrigada, você salvou minha filha, não sei o que. Ela disse, não, eu não. Foi o Senhor. E aí as pessoas indagaram, como assim você ouviu Deus? Como é que você sabia que não era a tua consciência, ou que não era, enfim, que era coisa da tua cabeça, ou era de Deus? Ela disse, meu filho, a voz de Deus é tão diferente da minha voz, da minha consciência. Tipo, ela ficou... No dia a dia você vai escutando. Até que então, uma pessoa que aprendeu, sobrenaturais vão uma acontecer. Pessoa que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Exatamente. E ali ela discerniu. Deus está falando comigo, isso vai acontecer. Eu tive essa experiência um dia, eu dirigi uma moto. Meu trabalho era um trabalho social na fazenda, e eu dirigi essa moto, e eu vinha meditando no Salmo 23, e com velocidade, né? E distraída, né? E eu ia no meio do caminho. E o Espírito Santo falou ao meu coração, diminua e vá para a sua mão. Em seguida teve uma curva. Nossa. E vinha um trator, ele vinha no meio e vinha com velocidade. Então, ouvir a voz de Deus no dia a dia vai me preparando para ser guiada por Ele. Aleluia. Evitar crises, dores e sofrimento. Amém. A maior parte das lutas e dores que a gente passa, porque não aprendeu a ouvir Deus. Porque Deus não quer filho sofrendo. Imagine você como mãe, você como pai. Você quer proteger o seu filho.
mas só se ele deixar. Menorzinho que seja, se ele não quiser, você não consegue proteger como gostaria. Verdade. Né? Aí ele vai ter que aprender com as quedas dele, né? Exatamente. Então, aprender a ouvir o Senhor, isso é vital. Mas é esse dia a dia com a palavra, porque muitas vezes ele vai usar a palavra. Verdade. Ele fala conosco Sim. através da palavra. Né? É isso mesmo. Ô, pastor, agora me diga uma coisa. A gente até pulou, né, já vários assuntos, mas você disse que sua mãe casou de novo, não foi? Foi. E esses abusos que você viveu foi por parte dessa pessoa? Não. Na verdade, esse período em que minha mãe, na verdade, começou aos 2 aninhos de idade, eu só fui perceber mais pela revelação de Deus, né? Meu Deus, Quando pastor. algo aconteceu na minha vida. Meu pai vinha do trabalho e frequentava, naquele tempo, tinha as vendas. Ali era como um armazém, As vendia tudo, né? vendinhas, né, nos Era. bairros, sim. E essa era bem grande, eu me lembro que ela Ah, era grande, mas os supermercados não existiam naquela época, eu estou falando de praticamente 68 anos aham. atrás, né? Então, meu pai ia beber nesse lugar com os amigos, me sentava na mesa do caixa, eu ficava ali, porque ele ficava próximo, era uma mesa que tinha um anteparozinho, Uhum. só que o dono do lugar ficava me bulinando. A mesa cheia de dinheiro, eu ficava brincando ali com aquele dinheiro e ele me bulinando. Meu Começou ali, Deus. só pela revelação. Deus depois me mostrou onde tudo começou. Hum, Então, assim, Satanás é muito sujo. hum, Então, ele vai encontrando sim. e vai. Mas tudo isso Deus transformou em glória. Amém. Foram muitos abusos, mas não foi na vida adulta. Foi Uhum. Na realmente infância, nessa né? pequena infância. Isso foi até os 11 anos de idade, em várias formas. E uma coisa difícil é como as entidades têm acesso e podem agir na vida da família. Minha mãe era envolvida. Minha mãe se enveredou por um caminho onde ela deu abertura para essas entidades agirem na vida dela. E eles tiveram legalidade para agir em nossas vidas. E foi quando Jesus entrou que tudo isso foi quebrado. Quando ele Por chega, isso é sai tão limpando tudo. importante que os pais Uhum. protejam seus filhos. Amém. Proteja. É incrível. Eu me lembro que uma pessoa me chamou porque a filhinha de 2 anos estava se masturbando. E 2 ela, em anos, choque, pastor. ela já tinha visto o filho de 7 fazendo isso. Mas perceber a criancinha de 2 anos Meu chocou. Deus, nunca tinha nem ouvido falar nisso. Para mim, o caso mais sério foi um bebê de 7 meses. Sério, pastor? Sério. Nunca ouvi falar nisso. Mas eu vou Meu contar primeiro Deus. essa criança, né? Tá. Que aí eu fui para Deus e disse, Senhor, qual a base? Uhum. O pai era assinante de uma revista pornográfica. Os filhos tinham acesso. Com demônio não se brinca. Eu não quero entrar por essa área, Uhum. mas é só um alerta. Uhum. Pais, o que vocês fazem e dizem Meu Deus. podem ser chaves tanto para o agir de Deus como para o agir do inimigo. Cuidado. Então, ali houve um concerto, Uhum. houve um fechar e a criança parou. A criança de 7 meses, a mãe levou na igreja e disse, pastora, minha filhinha, a menina já estava com 1 ano ela estava com 1 ano e 5 meses. Minha filha, desde os 7 meses que se toca compulsivamente, pastora. E eu não sei mais o que fazer. Aí eu fui para Deus, você não sabe o que dizer numa situação dessa. E Deus diz, pergunte a ela como foi o início da gestação. Ela era garota de programa, engravidou com uma pessoa que não era casada. As bases estão aí. As brechas. Então, né? exatamente. Gente, antes de você construir uma vida a 2, conserte a vida a 1. Essa vida que você tem, conserte antes de se envolver. Então, é preciso proteger, criar um lar com fundamentos. Cria um lar onde Jesus reine, para que seus filhos não sofram. Então, eu não tive essa proteção e eu tentei passar isso para os meus filhos, embora um pouco tarde, porque quando eu voltei para Jesus, eu já tinha 2 filhos. Mas eu ensinei eles a andar no caminho do Senhor.
Pastora, então você conhece Jesus ali com 14 anos, Isso. aí você se afasta depois de 8 meses, já próximo ali de 15 anos, e Isso. você retorna à casa com quanto tempo? Eu retorno com 28 anos. Nossa, que Já eu glória. tive a primeira filha com 22, Uhum. depois tive o outro filho, com 1 ano e 7 meses depois eu tive o segundo filho. E quando ele estava com 6 aninhos, eu me converti, eu voltei para Jesus. Sabe como eu voltei? Nossa, conte-nos. Ficou mais de 10 anos aí afastada, né? Muito tempo, né, Foi, pastora? muito. Uma desobediência completa. E aí que pasme, porque esse período que eu fiquei afastada foi menos difícil do que o anterior, onde eu não conhecia Jesus. E aí foi que ele mostrou a importância, porque quando a gente se afasta dele, ele não se afasta de nós. Então, ele foi guiando em todo esse tempo, mesmo com a minha rebeldia. Bom, quando eu morava num lugar frio, parecendo esse. Só que agora está um pouquinho quente, né? É, Mas tá no frio abafado. aqui é frio, né? É Lá também frio. era Daqui a friozinho. pouco tá chegando, daqui uns 2, 3 meses tá chegando. E à noite, antes de dormir, eles dormiam com pijaminhas e tal, mas antes de dormir eu cobria eles. Quando eu entrei no quarto para vê-los, eu percebi uma presença maligna. Eu me arrepiei toda, eu senti uma força do mal. Uhum. E eu tomei aquele susto, por quê? Porque eu não podia fazer nada. Quem podia me proteger do mal? Só Deus. Cadê Só Deus? Sim, cadê? Eu amava, mas eu Uhum. não obedecia. Ele não reinava em mim. Eu casei, não convidei ele para o casamento. Eu tive filhos, eu não chamei o Senhor. Olha, bateu um arrependimento tão grande, uma vergonha tão grande, que eu me Imagina. prostrei com o rosto no chão, comecei a pedir perdão Uhum. e a entregar o casamento, os filhos, tudo. Sim. Sabe, não foi por medo, foi por amor. Eu me arrependi realmente do que eu tinha feito. Eu caí em mim. Isso é arrependimento, né? Foi um filho pródigo, é. né? Eu caí em mim, eu fiz a entrega. Foi tão forte a presença de Deus que eu não levei as crianças para dormir comigo, não tive mais medo. Eu sabia que agora Deus estava no controle. E o mal não prevalecia. Aí no dia seguinte eu fui pegar aquela Bíblia da adolescência, que eu não abria mais, mas que eu tinha levado quando me casei. E eu disse, Deus, se aquela experiência ontem foi real, fale comigo. E quando eu abri a Bíblia, aleatório, caiu Isaías, acho que é Isaías 49, acho que é verso 16, que diz, ainda que uma mãe amorosa, amamentando, venha do seu filho esquecer, eu de ti não me esquecerei jamais. Então ele disse para mim, eu te amo, mais do que você ama seus filhos. Uau. Esse foi o meu retorno para Deus. Começou ali. Meu Deus. E aí você... esse tempo aí você já estava aqui em Pernambuco ou não? Como foi também sua vinda Não, para cá? já foi também um envio missionário, Então porque você já estava lá na Bahia, então, enquanto tudo estava isso na Bahia, aconteceu. nessa fazenda, meu esposo era Sim. agrônomo, né? Era uma empresa agrícola, e eu comecei, né, eu fui matriculada no Seminário do Espírito por Deus, quando ele me mandou ler o livro de Provérbios, e não saí do meu quarto sem antes orar e ler a palavra. Ali ele me matriculou no seminário. E eu percebi que era tão gostoso estar com ele nesse período, que quando tudo se organizava, meninos na escola, os pequenininhos tomando banho e dormindo, cochilinho do dia, eu voltava no meu quarto e ia buscar o Senhor. E eu fui treinada em batalha espiritual, todas as minhas experiências, profundidade na palavra, revelações na palavra, tudo começou ali. Então, esse seminário do Espírito, ele foi me preparando tão intensamente, Sim. que com 1 ano e pouco, quase 1 ano e meio, eu entendi que meu tempo naquela fazenda tinha acabado. Nossa. E eu disse, Senhor, como vai ser? Porque meu esposo não está posicionado e sim, ele não faz planos de sair daqui, mas eu entendo. Eu já, assim, com a graça de Deus, eu tinha aberto 3 congregações nessa fazenda. Uau. E tinha ganho muitos das minhas amigas e amigos para Jesus. Sabe Nossa. quando você sente que seu tempo ali acabou? Eu senti isso da parte de Deus. Você sentia assim? Eu senti. E assim, Acabou. eu fui para Deus e disse, se isso é teu, o Senhor vai fazer. Porque meu marido não está ainda posicionado. Ele já lia a Bíblia, mas não tinha uma posição em Cristo. E ele ama esse lugar. É o trabalho dele. Ele é extremamente bem remunerado aqui. O Senhor vai fazer essa obra. E aí um dia a gente foi visitar o irmão dele, que morava em outra cidade,
E eu tomei conhecimento que no dia dos pais, que era o dia, a gente chegou no sábado, domingo já seria o dia dos pais, a igreja ia fazer uma homenagem. E eu sempre ia para a igreja com minha cunhada. Aí eu disse, amor, vamos, porque vai ter uma homenagem para os pais, fica chato, você não está lá para receber. Ele disse, da próxima eu vou. Eu já senti um quebrantamento. Mas quando chegou no domingo, quando teve a homenagem, o pastor abriu espaço para testemunho. Aí eu disse, gente, eu queria dizer a vocês que eu creio no poder da oração. Ore pelo meu esposo para que ele se converta. E eu garanto que um dia eu venho aqui dar o testemunho. Aí, quando chegou no dia, meu marido se converteu. No dia do batismo dele, a gente estava indo para a igreja de manhã. E Deus, filha, que dia é hoje? Eu, oxe, Deus, domingo. Aí ele, filho, que dia é hoje? Dia dos pais. Onde meu marido se batizou? Na mesma igreja. Nessa igreja onde eu pedi oração. Foi lá que ele se batizou. No dia dos pais. 1 ano depois. Que tremendo. Tremendo, que Deus tremendo. E olha como ele faz. Aí, antes do batismo, né, na Igreja Batista, tinha a confissão de fé. E ele disse, eu estou aqui, porque eu sei. Como é que ele sabia? Eu sei que eu sou fruto das orações de vocês. Foi desse jeito. Jesus. Deus é incrível, né? Deus é poderoso. Perfeito demais. É. E aí, quando foi que chegou esse tempo de vocês realmente... Com essa firmeza de fé dele, ele também começou a ouvir Deus. E ele entendeu que o tempo ali tinha acabado. Olha que coisa, ele estava tendo as experiências dele também ali. Sem eu dizer nada, eu não pressionei, eu não disse nada. Ele entendeu que chegou a hora de sair, ele preparou uma carta de demissão. Ele estava naquela empresa há 20 e tantos anos. Ele preparou uma carta de demissão para começar do zero. Ele ia entregar. No dia que ele ia entregar, ele orou antes. Antes dele puxar a carta para entregar, o dono da empresa disse, Doriel, eu soube que você está querendo sair, está querendo ter outras experiências. Eu queria lhe convidar para assumir um novo local, em Feira de Santana. E Deus tinha dito que no dia 20 de dezembro a gente estaria fora daquela fazenda. Eita. Dia 20 de dezembro, meu esposo liga para mim e disse, amor, eu estou aqui na casa, já com o contrato assinado, aguardando. O carro está indo buscar as mudanças. 20 de dezembro, Deus tinha falado para você, a data foi... Meu Deus. E Deus fez tudo isso. Aí fomos para a feira. Em feira começou o nosso treinamento missionário, né? Eu me lembro que eu conto isso porque é muito engraçado. Eu estava em jejum nesse dia, e quando a gente está em jejum, às vezes fica com cheirinho, um mau hálito, né? Aí eu botei cravo na boca. Né? Tem que estar chupando um traditezinho, alguma coisa ali. Naquele tempo foi um cravo mesmo, um cravinho. Sabe? Não tinha ainda muitas pastilhas como hoje. E eu cheguei naquele culto, a irmã disse assim para mim, aquela pessoa está endemoniada, vai ali, faz a libertação dela. Aí quando eu cheguei, que eu dei o comando, o demônio fez... Eita! Foi. Aí eu disse, demônio, com mau hálito, sem, eu te ordeno, sai no nome de Jesus. E o demônio saiu, eu ri muito, irmã, que lindo esse Deus. O demônio queria me envergonhar, né? Mas Deus não deixou, não. Mas o quê? Com cheiro ou sem, você vai sair em nome de Jesus. Meu Deus. Então, começou esse treinamento, sabe? Eu me lembro que um dia eu estava muito conflitada, porque Deus me usava com muito poder. Eu fui orar por uma pessoa e ela caiu. Eu tomei um susto, quase que eu caio também. E eu disse, Deus, o que é isso? Né? E, então, era novo naquela época. Eu estou falando dos anos 80. Né? Nossa, que é o cair na unção. Cair na unção, né? Então, era de 88 até 91, esse mover era muito forte sobre nossas vidas. Verdade. Deus usava com muita autoridade. Me lembro que quando essa mulher caiu, Deus disse para mim, vai no ouvido dela e diga, pare de tirar dinheiro da carteira do seu marido e confie em mim. Quem vai lhe dar sou eu. E eu disse no ouvido dela, Deus não deixa que a gente envergonhe ninguém, né? Isso foi falado no cantinho do ouvido dela.
Então, assim, esse cair no espírito era uma rendição, né? Uma maneira de Deus dizer, você não está no controle, eu estou, confia em mim, né? Não é um cair simplesmente, como muita gente que não entende, critica, né? Tem um propósito. E você cai consciente, né? Consciente. Você só cai inconsciente com o capiroto, né? Mas com Deus você cai ali consciente, uma leveza no corpo, né? Então, e tem as palavras proféticas também. Quando começou a acontecer esses sinais todos, assim, era muito poder. A gente dava comandos, pessoas eram libertas, sabe? Assim, era muito forte, muito forte. As experiências eram incríveis. Um desses dias, eu estava no culto, eu ia pregar nesse dia, eu tive uma visão. E não sei porque eu estou contando isso, Jesus sabe. Chegou um demônio, e ele era bem alto, e ele abriu uma visão. Por isso eu entendo Mateus 4, quando Satanás tenta Jesus, não estou me comparando, mas mostrando como foi. Abriu uma visão e era uma vida de ostentação, uma vida suntuosa, iates, grandes casas, mansões. Sim. E ele disse, o mestre mandou lhe dizer que ele vai te dar tudo isso se você passar para o nosso lado. E ver, quando Deus permite uma experiência dessa, você está pronto. Deus não permite que você passe... Porque você vai se perder, né? Em algo que você não esteja pronto, sabe? Então, quando isso chegou, a minha resposta foi automática. Diga ao seu mestre que tudo isso eu já tenho com o meu Senhor. Foi automático. Então, Deus permitiu, Ele só permite quando você está pronto, né? Então, nessa época, eu me lembro que um dia eu orei, tive uma missionária lá em casa, e eu orei, eu estava na cozinha, eu oro muito na minha cozinha, e eu disse, Senhor, eu me sinto muito isolada, muito louca, parece que eu não vejo ninguém sendo usado dessa forma, isso me deixa muito insegura. Eu queria conviver, conhecer pessoas que o Senhor use com esse nível de autoridade e poder. Aí a missionária veio para mim e disse, eu tenho uma resposta. Eu conheço pessoas que são usadas assim como você. Você quer conhecer? Eu disse, quero. Ela me levou num culto. Quando nós chegamos lá, o culto tinha acabado, era numa casa, e aquela pessoa que dirigiu o culto estava coberta de suor, ela veio e se abraçou comigo e começou ela ia falando e eu ia vendo o que ela falava. Ela só dizia assim, meu Deus, que chamado é esse? Meu Deus, que sofrimento é esse? E eu ia vendo, era um campo de batalha, e as pessoas feridas, gemendo, e eu ia cuidando, chegava perto e cuidava uma por uma, consolando, passando a mão. Eu tocava, aquelas pessoas iam sendo restauradas, mas eu andava sobre espinhos. E era isso que ela ia vendo e dizendo, que sofrimento é esse? Que chamado é esse, Deus? Então foi bem assustador, sabe? Mas eu disse a Deus, Senhor, aquilo que o Senhor chama, o Senhor capacita. Isso assusta o meu humano, mas não assusta a minha fé. Me prepare para isso. Então, quando chegou o comando de Deus, que o tempo ali naquela cidade tinha acabado, e que ele ia nos enviar, ele disse, mais para cima, a gente pensou que era Maceió na época, e foi Recife. Veio um convite da empresa para Recife, meu marido já sabia que era de Deus. Aí Deus profetizou a casa que a gente ia morar, os detalhes da casa, preparou tudo. Quando a gente chegou, foi assim mesmo. Quando meu esposo ligou para a dona da casa, não tinha placa na casa, tinha nada. Os vizinhos foi que disseram, essa casa está vazia, e deu o telefone da dona. Não estava em nenhuma imobiliária. Quando meu esposo ligou, ela disse, olha, a minha casa está desalugada há 1 ano, e eu não queria alugar, mas eu gostei. Algo na sua voz me deu paz. Eu vou alugar para você. E a empresa alugou por 1 ano aquela casa e ali, como Deus falou que seria, foi. E a gente tinha já naquela época, porque assim, antes de chegar aí, eu e meu esposo estávamos já voltados para Deus, mas esses filhos que eu ensinei a andar no caminho do Senhor, pequenininhos, já eram adolescentes maiores e não queriam saber de Deus. Eita. Aí eu disse a Deus, Senhor, me ajude a conquistar meus filhos para ti. E eles já assim, envolvidos com o mundo, querendo ir para festas, tudo. E Deus me deu uma estratégia. E eu disse, filhos, qual a mãe que vocês preferem? A mãe que eu era antes de Jesus
ou a mãe que eu sou agora? Não, mãe, a mãe que você é agora. Eu disse, pois é, queridos, eu sou uma mulher transformada por Jesus, mas eu também quero ter o direito de ter filhos transformados. Vocês precisam de Jesus. Então, Eita. assim, isso tocou o coração deles. Aí eu disse, vamos ter um momentinho nosso com Jesus? Escolham o horário. Aí eles escolheram. Eles escolheram 6 da tarde. Era interior, então 6 da tarde já tinham chegado da escola, feito tarefa, visto os amigos, tal. Era aquela paradinha, né? Toma banho e espera o jantar. Eu estou falando de alguns anos atrás, né? Que o mundo mudou bastante de lá para cá. Mas a gente fez, então, isso era um hábito. Eu me lembro que a primeira vez que a gente teve esse momento, quando terminamos de compartilhar a palavra, e assim, eu não abusava, eu não lia trechos inteiros, eu lia algo que chamasse atenção, que mostrasse Jesus, o mais próximo de Jesus que eu conseguia. E eu conversava com eles, perguntava a opinião deles, era bem participativo. E eles foram criados nesse ambiente com o Senhor, eu adorando, tudo. Eles sabiam vários cânticos, e eles escolhiam, eles cantavam, era bem participativo. Mas no primeiro dia eu perguntei, sim, e o que é que vocês querem que a gente ore? Aí um olhou para o lado, nada. Vocês não têm um pedido de oração? Diante da minha surpresa, eles disseram, Aí a menina disse, mãe, eu amo história, eu só tiro notas altas em história, mas meu professor está me perseguindo. Ele me expõe em sala de aula, ele tira onda comigo. Vamos orar. Aí o menino disse, meu colega, ele senta atrás de mim, puxa meus cabelos, ele rouba meu lanche. Eu disse, pois vamos orar. E assim você ia sabendo das coisas que estavam acontecendo Então, também, né? Aí nós oramos, foi tão interessante porque eu sempre entendi que quando você escolhe ter filhos, você vai ter que ter renúncias, você tem que responsabilidade com aquelas vidas. Então, eu cuidava deles. E o almoço era a minha responsabilidade. Mesmo que tivesse alguém ajudando, quem fazia a comida era eu. Porque, para mim, cozinhar é um ato de amor. E eles já chegavam, o que é que tem hoje para comer? Eles já chegavam naquela expectativa. Eu tenho fama de ser uma boa cozinheira, sem falsa modéstia. É dom que Deus dá, né? Sim, sim. E nesse dia, não. Eles não chegaram perguntando, nem falando da comida. Eles chegaram contando testemunho. A menina disse, mãe, você não vai acreditar. Meu professor me chamou na frente e disse que eu era a melhor aluna, que eu devia ser o exemplo para toda a turma. Eita, foi uma Jesus. reversão completa. Ela estava extasiada. Aí o menino disse, mãe, você não sabe, meu colega hoje pagou lanche para mim, mãe. Foi forte demais para eles. E ali começou a mudança deles. Coisa Então, linda. esse culto, esse momento, a gente chama culto, mas não é nem correto dizer isso, né? Aquele encontro, sabe? Aquele momento que a gente marcou para ter um encontro em família com Deus. E a gente prosseguiu, né? Quando meu esposo se posicionou, ele que assumiu, porque até então eu era sacerdote lá, né? Assumi no lugar dele. Quando ele assumiu, ele também cuidou dessa parte. E a gente deu continuidade a isso em Recife. Aí um dia, meu filho fazendo pré-vestibular, cada sexta estudava na casa de dos colegas. Nesse dia era lá em casa, ele avisou, eu dormia mais cedo, deixei lanche preparado e fui dormir. No dia seguinte, ele contou, ele disse, mãe, meus colegas disseram, eles disseram que quando estudam aqui, as coisas fluem, eles aprendem mais, eles sentem uma paz. Nossa, E aí eu linda. disse para eles que a gente orava aqui, que a gente lia a Bíblia. Aí eles perguntaram se podia vir. Eu disse que podia. Pode, mãe? Claro, meu filho, pode sim. Aí no dia seguinte, estavam todos lá, os coleguinhas, todos. Eu digo coleguinhas, mas eram uma turma de 17, 18 anos, né? E todos eles entregaram o coração a Jesus. Uau. E aí eles disseram, a gente pode trazer pessoas? Você vai dizer o quê? Se Deus é grande, né? Não tem Deus como ficar pequeno, né? Aí pode. Então, começou. Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, segunda-feira é o dia em que a gente faz aberto. Nos outros dias é só a família. Então ficamos isso. Toda segunda a gente fazia aberto. Meu Deus. E aí começou a multidão a chegar, porque eles não convidaram só familiares. Eles começaram... Sabe, a coisa foi passando. Naquela época não tinha internet, gente. O computador era aquela imensidão, aquele negócio enorme. E ali já era uma célula. Ali já era, né?
Então, assim, começou a vir muita gente. Ah, E a gente teve experiências incríveis. E aí não cabia. Era gente na sala. Teve um dia que tinha gente na sala, no banheiro, nos quartos. Não cabia, inundaram a casa de gente. Aí, olha que interessante, começou com assustadíssima, seus filhos, né? começou com a família. A igreja começou em Meu casa. Deus. E eu fui para Deus, eu disse, Deus, eu estou assustada. Que é isso, Senhor? Ele disse, vou mandar muito mais. Bom, ele se garante, né? Então a gente só obedece. E a igreja começou dessa forma. Eu me lembro que um dia foi uma experiência incrível. Jesus. Eu estava, antes eu ficava orando, né? A gente Ah. botava as cadeiras, e aí era engraçado que as pessoas iam trazendo cadeiras de casa, né? E iam deixando lá em casa, assim, ficar aquele monte de cadeira. Então botava na frente de casa, era uma área grande, Aham. e ali a gente fazia o culto ao Senhor. Não tinha microfone, não tinha instrumento, não tinha nada. Daí começou a incomodar os vizinhos, porque eram quase 200 pessoas. A rua Já ficava era 200 lotada. pessoas pastorando. Foi muito rápido, sabe? E assim, não tinha instrumento, não tinha Jesus. nada, era só a presença do Senhor, É né? forte, é. Aí, eu fui para Deus, né? Muito preocupado, eu disse, Deus, ele disse, eu vou mandar muito mais. Aí eu ficava orando, eu arrumava as cadeiras na frente de casa e ficava orando. Dava o jantar da família e, como intercessora, ficava ali, intercedendo. Nesse dia que eu estou intercedendo, eu vi uma coisa, uma visão. Era um anjo perseguindo um demônio. E o anjo tinha uma arma na mão que soltava como se fosse raios. Era o mais semelhante que eu posso falar. Era uma coisa, um jato de luz, sei lá como o nome daquilo. E o demônio tentava sair daquilo. Uhum. E daí aí o demônio veio e ficou atrás de mim, e o anjo atirou, disse, morri, acabou, vai acabar agora, né? É tudo muito rápido, né? Tomei aquele susto. Uma visão. Aí aquele negócio explodiu, o demônio explodiu atrás de mim, e eu fiquei cheia de glória, eu fiquei numa unção tão grande, eu descobri Uau. que o fogo de Deus destrói demônio e enche crente de poder. Eita, coisa linda! Poderoso demais, Só né? quem Não? explode é ele, nós enche, nós transborda, Então, né, pastora? que coisa linda, né? Que coisa Poderoso. linda! E aí o Senhor começou a abrir meus olhos para o mundo espiritual, o dom de visão, né? Começou a ficar Sim. maior. E então, antes da segunda-feira, nesse culto, a gente começou a ter uma consagração pela manhã. Uhum. E vinha algumas pessoas de oração, a gente ficava ali orando pelo culto. E tinha uma avó que levava a netinha, né? Porque a filha trabalhava e ela levava. Essa netinha, Coisa ela tinha linda. uns 2 aninhos, né? E a gente ali orando, mas eu gosto de orar de olhos abertos. Aí eu vi o anjo. Eu olhei para ela e ela fazia assim com a cabeça. Aí o anjo fazia. Porque ela levantava para sair. A avó está de olho fechado orando. Ela levantava para sair. Aí o anjo fazia assim para ela. Aí ela repetia. Não. O anjo, não. Aí ela ficava. Aí novamente ela tentava sair e o anjo, não. E eu vendo isso, sabe? Meu Deus, Foi que muito coisa poderoso linda. quando Deus começou a dar o dom de visão, sabe? Uhum. E você vê o mundo espiritual. Uau. Teve um dia que aí a gente já estava em outro local, porque não coube mais dentro de casa. E nesse lugar eu comecei a adoração, estava naquele momento a presença de Deus muito forte. Aí eu vi um demônio bem alto, ele chegando cheio de autoridade. Eu disse, Senhor, eu estou em pecado. Como é que esse demônio pode chegar num ambiente de adoração desse? Uhum. A gente aqui na tua presença, Senhor. Que é isso que eu estou vendo? E ele, todo autoritário ali. Aí o Senhor disse, está vendo aquela mulher? Era a 4ª pessoa na fileira da frente. Deus disse, hoje, ela desejou morrer. Esse é o demônio da morte. Ele está aqui. Ela entregou de tal forma a vida dela a ele, que ele chegou aqui com autoridade. Porque ela deu essa autoridade. Fale. Aí eu disse, expus no microfone, eu disse, tem uma pessoa aqui que hoje não só desejou morrer, ela convidou mesmo, eu quero a morte. Ela convidou esse espírito, esse demônio está aqui na minha frente. E Deus está dizendo que se você quiser morrer, pode continuar. Agora, se não quiser, se arrependa agora, que Deus vai cortar o poder desse demônio. Ela levantou, eu não disse quem era. Eu sabia quem era porque Deus mostrou, mas eu não disse. Deus nunca expõe ninguém. Mas a pessoa se levanta e diz, sou eu. Eu passei o dia desejando morrer. Eu queria acabar com a minha vida. Foram esses 2 amigos que chegaram lá e me obrigaram a vir para o culto. Eles disseram que eu precisava de socorro e que eu ia achar socorro aqui. Eu não quero morrer, eu quero Jesus. Aquele demônio
explodiu na hora. Em Meu nome Deus. de Jesus. Aquele demônio explodiu na hora. Aí, 2 demônios que estavam lá do lado de fora, de trás de uma coluna, disseram, eu disse para ele que não fosse. Aí eu disse, vocês também. Deu um comando em nome de Jesus. Então, os dons, eles precisam estar em nossas vidas. Amém. Porque os dons do Espírito, eles nos capacitam. Amém. Minha autoridade cresceu, meu descanso em Deus. Você está à frente de uma obra que é de Deus. Você sabe que não é preparado. Não é você, é Deus em você. Amém. Então, é muita responsabilidade. Mas a obra é dele. Amém. Se eu puxasse para mim, morria. Eu não tinha feito seminário, eu não tinha nada. Eu era motorista de fogão, dona de casa. Foi Deus quem chamou. Amém. Quando Deus lhe chama, ele se garante. Aprenda a dizer sim a ele. Deus não lhe chamou? Estamos aqui expandindo o reino. Amém. De quem estamos falando esse tempo todo? Do Rei da Glória. Ele vai alcançar vidas. Amém, pastor. Eu sei que nesse momento, pessoas estão assistindo. E eu quero me dirigir a vocês. Sabe por quê? Porque Deus é atemporal. O Senhor me disse uma vez que Deus vê a cruz no momento que está acontecendo. Porque Deus é atemporal. Eu posso ir para essa cruz onde Jesus está entregando a vida. Esse é um lugar muito poderoso. Então, eu sei que Deus é atemporal. E no momento em que você estiver assistindo, Ele vai tocar em você. E eu quero orar por você agora. Porque o nosso Deus é Deus de milagre. E Ele quer tocar na sua vida. Hoje Ele tocou numa pessoa que estava com movimentos restritos, que estava com muitas dores e que não estava conseguindo ficar em pé. Na hora que eu fui orar por essa pessoa, Deus deu uma palavra de revelação. Deus disse, você está com medo de ficar numa cadeira de rodas. Eu rompo hoje essa amarra e eu lhe curo. Amém. Ela começou a dar pulos. E Deus disse para ela, faça o que você não faz normalmente. Ela começou a andar, pular. E ela foi curada e liberta. Amém. Então eu sei que Deus é Deus de milagres. E que Deus hoje vai quebrar amarras e desfazer prisões. Amém. Basta você crer. Não pense, eu não mereço. Não pense assim, ninguém merece. É por amor, é por quem Ele é. Você só precisa se entregar. Se renda a Jesus agora. Pai, em nome de Jesus, eu creio nessa temporalidade, nesse Deus que vai e alcança e toca, muda histórias. Senhor, toca nessa pessoa agora. Em nome de Jesus, eu repreendo toda opressão demoníaca, todo controle na mente, todo ataque das trevas. Eu repreendo em nome de Jesus e eu ordeno no nome de Jesus que todo mal caia por terra. Senhor Jesus, toca essas pessoas, revela-te a cada uma delas, mostra o seu amor, Senhor. Alcança e muda vidas, Senhor. Eu clamo pela salvação, pela libertação, Senhor, pelo socorro sobre essas vidas, pela sabedoria do alto, que nos dá a capacidade de dizer a coisa certa na hora certa, a direção de saber o que fazer no meio das tempestades. Espírito Santo, mostre tua glória. Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória Meu a Deus. Deus, que momento glorioso, né? E os dons espirituais é exatamente para isso, para edificação, né, pastora? Totalmente. Do corpo. Imagine uma pessoa chegar ali desesperada, querendo de fato, pensando em morrer, e Deus, por sua infinita graça, dar dons, né, aos seres humanos para que possa ajudar a outros, né? Porque o dom é para edificação, só um que edifica a gente, né? Que é Pois é. o Sabe dom qual de é a minha línguas. frustração? É a igreja no modelo que ela existe hoje. Porque quando você olha para a igreja de Atos e você vai ver uma igreja orando, unida, se encontrando diariamente para buscar o Senhor. E Paulo descreve a igreja de Corinto dizendo, um tem salmos, um tem revelação, né? Sim. Então, essa multiforme sabedoria de Deus fluindo dentro da igreja, e você praticamente não vê isso. É uma pessoa pregando, mesmo. uma orando, uma louvando e acabou. Mas onde estão os dons? Por que as pessoas não estão buscando? Eu me lembro quando David Titus esteve em nossa igreja. E teve um momento em que
A gente começou em cânticos espirituais, a gente começou a cantar um cântico, a gente tem um ministério de tambores, né, que é bem interessante, Sim, o Rugido do Leão, né? Uhum. Eles estavam cantando um cântico do cantor cristão, e daí nós começamos em cânticos espirituais, com a mesma melodia, mas em cânticos espirituais, e Deus começou a falar com a igreja, e depois Deve disse para mim, isso acontecia nos Estados Unidos, na década de 70, e Nossa. morreu. Não deixe morrer isso no Brasil. Meu Deus. Então, o que a gente percebe é que muitas igrejas nem sabem quais são os dons. Não há um exercício, não há uma busca. Verdade. É tão interessante. A tecnologia é algo poderosíssimo. Quando a gente entender isso e usar para o reino como você está fazendo, né? Você está fazendo isso. Então, o problema não é a tecnologia, é o uso dela. Uhum. Então, quanto tempo eu passo nas redes sociais? O que eu estou fazendo com isso? E se eu começar a multiplicar, né? Pega esse podcast e multiplica, levando essa mensagem a quem precisa. Existem várias maneiras da gente levar a mensagem do Evangelho, né? Então, você usar a tecnologia para isso é fantástico. Verdade. E, então, quando os dons espirituais começam a fluir, é essa multiplicação, né? É incrível que um vai multiplicando e vai avante isso e fica milhões de seguidores. Agora, você imagine se cada um de nós começa a fluir nos dons, você vai ver na listagem de 1 Coríntios 12, que o Espírito é quem dá e é para o crescimento. Né? E Paulo mesmo descreve em 1 Coríntios 14 essa vivência dos dons, né? O incrédulo entra e a palavra de revelação, né? Porque você imagine, isso aconteceu numa igreja em Recife, uma irmãzinha bem humilde, fluindo em línguas, e de repente entra um coreano na igreja. E ele diz, ela está falando na minha língua. Jesus. Essa irmã falando em coreano, em alta voz, que talvez a igreja não estivesse entendendo nada, aquele coreano ia passando, e Deus começou a falar com ele, e ele entrou na igreja, entregou a vida a Jesus. Que forte. Dá para você? Que Deus tremendo, né? É coisa de ouvir dizer, né, então, pastora? Então, existe esse poder, né, que o Espírito Santo quer fluir dentro da igreja, e a gente engessado. Meu Deus do céu. A gente precisa ter fome. Amém. Deus disse, do tamanho da tua fome eu venho te saciar. Não está tendo fome. Você, com um pequeno sermão, já quer se levantar. Já fica preocupado, querendo ir para casa, outro compromisso, ir para a pizza, comer sua pizza, e ali o ambiente está... Que é que você tá? Sem fome. Tem a fome de Deus. É isso. Existem dons, eu gosto de falar sobre isso, porque eu me lembro que quando eu li essa listagem, eu imaginei uma situação que os meus filhos me faziam passar. Sempre que ia para aniversário, aquelas mesas de doce, né? Eu antes dava lanche para eles não chegarem, porque criança, né? Criança é atraída por doce, né? Aí eles queriam pegar os docinhos, mas eu já dava um lanche em casa para eles esperarem a hora do parabéns, porque eu sou antiga, no meu tempo tinha esse negócio. Hoje em dia está mais humanizada a história. Então, eu me vi como criança nessa mesa de doce, louca. Irmãos, eu fui atraída por essa listagem de dons. E eu dizia, eu quero. Meu Deus, como isso é poderoso. Eu quero isso, Senhor. Sabe, foi desse jeito. E ele foi dando. Amém. Quando palavra de conhecimento e sabedoria começaram a fluir. Revelar o outro, revelar situações e trazer uma palavra de consolação e de direção. Nossa, foi tremendo isso. É tremendo mesmo. Deixa eu beber uma aguinha, tá? Beba, falo demais. Agora eu fiquei curiosa como é que foi o nome Obreiros de Cristo, né? Porque aí começou a surgir lá na sua casa, né? A gente já sabe como surgiu tudo isso, que a gente conhece, né, pastora, que é uma igreja muito respeitada em Recife, né? Eu, quando era muito mais nova, não que eu não seja, né? Eu sou nova. Super nova. Minha prima estava dizendo, meu Deus do céu, a pele daquela mulher com 70 anos, Jesus. E toma açúcar, tá bem pretinha, a gente gosta de açúcar. Pouco. Não é muito não, Virgínia na terra. E assim, a gente ia para Recife, a gente sempre fala, não, a gente tem que conhecer a Obreiros de Cristo, a gente tem que ir na Obreiros, né? Então, assim, de fato, vocês, né, têm deixado um legado lá, tudo isso, como uma igreja que tem fome e sede
e inclusive se movimentam muito em relação aos dons, né? Isso é algo muito perceptível assim para a gente. E esse nome, Obreiros de Cristo, como surgiu? A essência, porque o que é que a gente entende que a gente é? Servos, né? Então, servos de Cristo. Aí foi quando meu esposo botou obreiros, porque trabalhamos para o Senhor, né? Foi só isso. Simples assim, né, pastora? Simples, assim, até acho que não é um nome muito fácil. Por exemplo, a igreja do Japão, eles pediram para mudar o nome. Continua na cobertura, continua o símbolo, mas o nome, porque não fazia sentido para o japonês. Então tem uma filial de vocês lá no Japão? É porque a gente não chama filial, não né? é uma filial, né? Tipo, enfim, filha. tem uma pessoa, Tem. uma liderança lá que está debaixo da cobertura de Ele é filho de vocês. japonês. Que bênção. Estava lá e nos conheceu pela internet. Estava buscando cobertura quando nos conheceu. Que coisa linda. E Qual eu a estava cidade até lá, compartilhando. Qual o nome da cidade lá? Ai, meu Deus, É difícil, é um nome né? difícil. É O difícil, estado é Shiga, né? O estado eu sei, mas assim, lá a cidade é um nomezinho complicadinho. Sim. Tá? Mas se você botar no Instagram, Hallelujah Church, eles botaram esse nome. Hallelujah Church. Exatamente. Por causa do japonês, que eles não conseguiam entender, Obreiros de Cristo, no Japão, não fazia sentido, né? Sim. Então, tem algumas igrejas que elas têm a cobertura, mas tem outro nome, porque eu já disse, obreiros não é uma denominação. Obreiros é quem nós somos, é uma identidade, né? Amém. Então, essa cobertura é muito mais porque você tem essa identidade conosco, né? Essa busca de ser servo, de colocar sua vida a serviço do Senhor e deixar Ele ter o controle. A igreja é dele. É verdade. A gente serve a Ele. É isso mesmo. Aí você estava dizendo que estava compartilhando algo. Você disse que eu estava compartilhando algo com a pastora Linda Assis sobre essa igreja do Japão. Sim, a gente está contando a história da igreja do Japão, né? Sim. Como começou. Eles nos viram pela internet e começaram a buscar. Isso foi bem na pandemia ou não foi antes? Foi antes. Já tem 13 anos. Nossa. A igreja do Japão. Aí vocês já foram lá? Várias vezes. Que bênção, pastora. Me fala o que é que você acha do Japão. Tenho muita vontade de conhecer. Deixa eu contar uma. Quando meu esposo fez 70, ele fez 75 Sim. em fevereiro. Quando ele fez 70, a igreja nos levou. Pagou todas as despesas. E foi uma maneira de honrar, né? E foram os 10 anos da igreja. E nós celebramos juntos. Foi muito poderoso. Eu tenho as fotos, depois eu lhe mostro. Muito poderoso. Coisa linda. E assim, foi um presente. Aí a gente chegou à noite, dormimos. De manhã, quando acordamos, vamos passear. Eles passaram um ano trabalhando, vendendo churros. Eles disseram, vamos fazer churros para angariar fundos para trazer nossos apóstolos. Porque, deixa eu abrir aspas aqui, apostolado não é título, é só uma missão, é uma função ministerial, né? Sim. Então, não é título. E então, eles disseram, vamos trazê-los. E começaram a fazer churros. Colocaram na internet, de uma só vez, receberam encomenda de 600 churros. E assim eles passaram o período trabalhando. Então, eles nos honraram, assim, os melhores restaurantes, os melhores lugares. No primeiro dia do nosso passeio, nós recebemos um envelope com dinheiro para a gente gastar. Parecia que eles eram os pais e a gente os filhinhos, sabe? Foi muito lindo isso. Que coisa maravilhosa. O Japão, eu fiquei apaixonada. Imagina. Eu conheço muitos países. Eu amo os Estados Unidos, conheço vários estados, mas o Japão me impactou. É um país difícil de ser evangelizado. Difícil de ser evangelizado por causa do shintoísmo, o culto aos mortos, né? Aos ancestrais, isso é muito forte nas famílias. É difícil evangelizar um japonês, mas quando ele se converte, que coisa incrível. Mas é um país altamente civilizado. É um país onde os direitos humanos acontecem mesmo. É muito bonito o país. É lindíssimo. Outro convidado recentemente que veio aqui também já viajou bastante, disse que o Japão morou lá, acho que uns 2 meses. Ele falou super bem. Maravilhoso. E eu só em segundo lugar para mim é a Coreia. Eu vivi uma experiência, a Coreia do Sul. Eu vivi uma experiência incrível. Tem uma igreja lá que ela faz um intercâmbio. Porque você está rindo.
E eu também, não foi? Eu me apaixonei pela Coreia. É muito lindo. Tem uma igreja que ela recebe, você só paga a passagem, vai num grupo e eles nos recebem, desde o aeroporto. E ali a gente vai para a igreja, e é apresentado, e as pessoas que vão nos hospedar, né? Ali eles se apresentam e nos levam para casa. Agora, as refeições, o passeio, assim, eles pagam tudo antes, eles entregam na igreja. E você vai para os melhores restaurantes, você vai passear, conhecer o país. É pequena a Coreia, né? Então dá para você conhecer o país. Você vai várias cidades, vai à capital, Seul, os passeios em Seul são maravilhosos. Você vai à cidade dos doramas. Coisa mais linda. Onde os doramas são foi filmados. Que ano lá, pastora? Eu fui em 2017. Não faz muito tempo, né? Tem 6, 7 anos. Foi fantástico. Eu, na época, nem sabia dos doramas. Hoje eu sei, tá? Eu também conheci mais esse ano, propriamente. Eu ouvia muito falar, eu acho que eu já ouço falar sobre dorama, deve ter uns 5 a 6 anos. Mas que eu assisti mesmo pela primeira vez foi Pois esse eu ano. Fui nessa cidade cinematográfica, né? Onde são filmados principalmente os de época, né? Tem lá todas as construções, tem as danças, aquela parte da cultura deles é bem preservada. Nós fomos aos palácios onde são filmados os doramas. Eu nem sabia dos doramas na época. Que legal. E hoje Mas, em dia, assim, né? sabe o que é impactante? A gente acordava 4 da manhã. Sim. 5 horas, 5 da manhã, está todo mundo na igreja. É mesmo, pastor. Quando dá novamente 9 da noite, a capital já está parada, as cidades estão paradas. Todo mundo dorme cedo. Nossa. Quando dá 3 da manhã, a cidade está viva. 5 da manhã, as igrejas estão lotadas. Jesus. Lotadas. E assim, a gente chegava às 5, orava até às 7. É um culto, tem louvor, pregação e muita oração. E a gente, né, quando dava 7, a gente saía para tomar um café na própria igreja, era bem grande a igreja. Para nós, 10 mil membros, é uma igreja grande. Muito grande. Para eles, não, é pequena, né? Então, tinha um local que a gente tomava café. Aí eu ia saindo nesse momento, fui impactada com uma cena, uma mãe com um bebê. Aquele bebê devia ter 1 aninho e pouco, orando em línguas. A mãe e o filho chorando e orando em línguas. Eu disse, não posso filmar isso, né? Não posso, mas registrei no meu coração isso. Que coisa linda. E assim, interessante porque depois da palavra tem a adoração e tem a palavra. Depois tem um momento em que todas as crianças começam, os adolescentes, os jovens têm a sala deles, mas as crianças ficam com os pais nesse culto. Então, eles vão para o altar e os pastores vão impondo as mãos. Eles tiram os sapatinhos, né? Porque eles não tiram os sapatos, sobem, recebem a bênção e daí vão para a escola. E depois disso é que os pais vão trabalhar. A maioria toma o café na igreja. Que coisa linda. É muito lindo. É uma cultura... É por isso que o país é o que é. Ele saiu da 30ª... Ele saiu... Faça um estudo sobre isso, porque eu não lembro os números exatos, é difícil você falar isso, mas ele saiu de uma posição de... Parece que era assim, os últimos países em desenvolvimento, e ele foi, se eu não me engano, é a 6ª posição no ranking. Nossa, dos países mais desenvolvidos. Desenvolvido, né? Depois da oração. Uau, eu acredito o que a igreja, nisso. O que Deus fez através da igreja na Coreia. Ô, Brasil, vamos orar, em nome de Jesus. Nós temos que se orientar nessa vida. Exatamente. Um país bonito como esse, pastora. Não, se você não recebeu a direção de acordar e estar na igreja às 5 horas da manhã, você tem um horário em que você vai se reunir, pelo menos 2, querido. Junte com alguém e orem juntos por esse país. Amém. Deus vai mudar este país. Eu creio, Deus vai mudar. Quando nós passamos o que passamos, Deus disse que nós íamos passar por isso. Era preciso passar, mas nós vamos sair. Nós vamos sair. Vamos sair vitoriosos. Em nome de Jesus, eu creio. Vai vir mistério. O Brasil, ele com certeza... Deus escolheu o Brasil para algo muito pontual. Deus está chamando a atenção da nossa nação, porque nós tínhamos tudo para estar entre os países de ponta no mundo. Tudo.
Tudo. E nós Localização, estamos onde tanto, né? estamos por conta de quem somos. Verdade. Isso precisa mudar. Amém. Sabe, a maneira como nós nos vemos, isso precisa mudar. Nós precisamos nos ver como Deus nos vê, com dignidade. Amém. Por que a gente fala mal do nosso país, meu povo? O brasileiro tem mania de falar mal do próprio país. Meu Deus, a gente tem que parar com isso, Para né, com pastora? isso. Eu tenho Tem que parar com tanta isso. coisa boa, Verdade. tanta coisa linda. E nossa cultura tem tanta coisa boa. Então a gente vai orar a respeito do que é ruim na nossa cultura. Sabe? E não achar que isso nos representa. Isso não nos representa. Isso faz parte de um país caído. Não é quem somos. Amém. Nós Não hoje é o que o Senhor somos um projetou. país, sabe? Essa mudança que eu proponho. E ela não vai começar por iniciativa de ninguém. Somos nós, eu e você. É, Sabe? É na você igreja. começar a se posicionar. Amém. Sabe? Orar por você, crer em Jesus, ore você, com sua família, ore pelo seu país. E comece a se ver como Deus vê, sabe? Comece a sonhar com um país honesto, justo, correto, Amém. sabe? E você começa a vivenciar isso. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar as realidades em volta de mim. Amém. Quem eu sou influenciador em tudo que eu sou e faço, porque Jesus habita em mim. O que eu não posso, ele pode, eu vou dar lugar a ele, sabe? Então, não se acomode. Amém. As mudanças começam exatamente quando você se propõe a mudar. Não fique esperando que o outro mude. Não fique esperando o governo. Seu governo vem do alto. Seu rei é Jesus. Amém, amém. Ele que governa tudo e todos. Exatamente. Ele tem o coração dos reinos nas suas mãos e ele inclina para onde ele quiser. Isso. Quem A gente manda é tem que se ele. arrepender da imoralidade que campeia em nosso país. Amém, é verdade, Sabe? A gente tem que se pastora. posicionar contra aquilo que, sabe, é uma Amém. contracultura. Verdade. Isso não é nosso. Então você vai combater essa cultura com oração. Não me Amém. representa. Eu não sou imoral. Eu não Amém, em adoro nome a de ídolos. Jesus. Amém. Né? Eu tenho um Senhor amável, justo, bom. Eu vivo nesse governo. A mudança começa através da minha vida. Você sanear os ambientes em volta de você. Quando eu cheguei no prédio onde eu moro hoje, era um prédio onde tinha muitas brigas, desavenças. As reuniões de condomínio eram um campo de guerra. Um terror. E a gente começou a orar. E hoje começou a haver mudança nas pessoas, mudança de moradores. Então, a gente não se acomoda ao que tem. A gente sabe falar, tem que viver o que fala. Tem a coerência entre o que prega e o que vive. Saneia o ambiente com oração. Amém. Muda a história. Não se acomode ao que está aí. Nós precisamos fazer isso com o nosso país. Amém, pastora. Na célula sexta-feira, eu fui muito incomodada, assim, né, por tudo que tem acontecido nos últimos dias. Essa denúncia em relação ali à canção da Aimee, né, falando sobre o farisaísmo que ainda, né, acontece dentro de muitas igrejas, e em relação à Ilha de Marajó, né, e ano passado a gente já assistiu um filme que eu pensei que eu não ia dar conta de assistir, que foi o Som da Liberdade, né, porque realmente é muito chocante, e desde aquele tempo eu me propus a orar por essa causa, né, e sempre procuro estar em oração pelas crianças que nunca foi um alvo de oração meu, para falar a verdade, assim, toda a minha vida cristã, e eu tenho orado por isso, e sexta-feira eu chorei muito, eu disse, gente, vamos orar, porque o Senhor está denunciando. Então, a gente precisa estar de olho o que é que está acontecendo no reino espiritual, o que é que Deus está guiando o povo, porque a gente só ora, muitas vezes, pastora, pela nossa vida, pela nossa Deus casa, dizendo, pelos nossos bens, chore pelo que eu choro. É isso. Fale o que eu falo. Viva de acordo com as minhas direções. O que é que Deus está falando, se incomode com as realidades. Amém. Com tudo aquilo que é contrário à palavra. Se incomode. Ore a respeito. Nós temos o Ministério de Tambores, e é um ministério de evangelismo. No carnaval a gente sai para evangelizar. A gente vai tocando os tambores e vai atraindo, porque tambor é som dos céus. Né? A gente vai se admirar quando chegar na glória e ver tanto tambor, minha irmã. Eu creio. Tambor é feito de couro. Quando o tambor toca, ele bola com a gente. Então, a gente vai arrebanhando. Tem pessoas que dizem, eu estava esperando vocês. A gente é luz naquelas trevas, sabe? E a gente vai evangelizando. E quando a gente para, quando tem muita gente em volta, aí a gente para,
aí faz teatro, normalmente falando do plano de salvação, depois prega o evangelho e faz o apelo. A quantidade de crentes que vão apreciar o carnaval, a quantidade de desviados. E uma coisa chocante para nós, isso começou antes da pandemia, a gente já ser agredido por ser igreja. O que é que vocês estão fazendo aqui? E a gente aprender a não responder a isso com agressividade. Sabe, meu olhar para aquela pessoa, ele ia acompanhando, o que você está fazendo aqui? Isso é uma representação cultural nossa, vocês não têm que estar aqui. Nossa. E eu poderia defender-me com tantos argumentos. Eu só olhei para ele com tanto amor. Ele disse, pare de olhar para mim assim. O amor incomoda, né? E a gente está ali pregando Jesus, pregando o amor de Deus. E nós temos testemunhos incríveis. Hoje, uma das componentes do Rugido do Leão era uma pessoa que foi alcançada, ela estava no carnaval, fantasiada, quando assistiu o teatro, se impactou, e eu cheguei até ela e falei de Jesus. E abracei ela e disse, Jesus te ama. E essa não é a vida que ele planejou para você. Aí ela veio para o Senhor, foi para a igreja. No carnaval seguinte, ela estava conosco e começou a chorar e dizer, ainda tem uma dualidade em mim, pastora. Eu ainda estou dividida. Eu disse, fale para Deus isso. Seja sempre sincera. Deus vai tirar isso, essa dualidade. Você vai sentir que está aqui representando Ele. Não está aqui para curtir esse som, mas o som dos céus. E isso é real na vida dela hoje. Ali mesmo, aquele foi o último momento de dualidade. Então, assim, nós precisamos nos incomodar com aquilo que incomoda Jesus. Fazer aquilo que Jesus faria. Jesus jamais ficaria dentro de 4 paredes. Ele estaria fora alcançando pessoas. Verdade. Essa igreja precisa se incomodar com aquilo que incomoda o Senhor. Sabe? Amém. É verdade, pastora. Eu quero lhe fazer mais uma pergunta. Me diga, teve algum momento muito difícil na sua vida cristã? Alguma coisa que você já pense assim de prima e possa compartilhar conosco? Sim. Eu compartilho porque eu entendo que isso não foi pessoal. Que esse é um tempo difícil. E que todas as áreas em que está quando Deus deu o aviso, ele disse, filha, tudo aquilo que não estiver em ordem, alinhado com a minha palavra, será tocado. E eu dei esse alerta para a igreja, eu dei esse alerta para a minha família. Normalmente, quando Deus dá recado, eu primeiro falo com a minha família. E aconteceu na minha própria casa. Meu Deus. Com o meu filho, pastor, deixando a esposa, se desviando. Eu pensei que eu ia morrer. Eu disse, agora acabou. Eu não tenho autoridade para estar à frente da igreja. Porque eu falhei como mãe, falhei como pastora. Eu não sou nada. E ali, quando eu me rendi diante de Deus, entregando tudo, ele disse, não faça isso. Eu não estou lhe pedindo isso. Ele é adulto. Ele é responsável. Foi escolha dele. Você não é responsável por isso. Mas eu estou compartilhando. Porque eu sei que tem muita mãe se culpando. Como eu me culpei naquele dia. E como Deus tirou o fardo. Amém. Ele disse, quem te deu o ministério fui eu não tomei. Prossiga. Uau. Esse foi um momento de muita dor, irmã. Eu me lembro que um desses dias, eu estava no chão, gemendo. Meu Deus. Porque eu via a dor do meu filho perdido, da minha nora sofrida, dos meus netos atingidos e da igreja, a noiva ferida. E eu fiquei naquele chão sem forças. E eu orando, clamando a Deus. E pela primeira vez, esse Deus que sempre me tomou no colo, que sempre me deu forças e direções, ele estava de braços cruzados me observando. E eu olhei para ele sem entender. Deus, o que foi? O que está acontecendo? E ele disse, filha, você não conhece os evangelhos? E eu me levantei de um pulo, irmão. Quando eu dei por mim, eu estava em pé, inteira. Eu entendo, Senhor. Ele disse, esses são dias de sofrimento. Eu estou purificando minha noiva. Irmãos, ninguém é purificado sem passar pela moinha. O ouro, ele é purificado no fogo. Então, você que está sofrendo, não fique perdido em sua dor.
Há um propósito na dor. Há um propósito no sofrimento. Amém. Deus vai nos levantar mais humildes, mais preparados, mais dependentes, mais puros. Esse foi um momento difícil, muito difícil. Continua sendo, ele está melhor, voltou para Jesus. Mas a dor fica, né? Um processo, pelas consequências, né, É. pastora? Exatamente. Entendo. E você recebeu alguma palavra específica do Senhor para esse ano de 2024? O que é que você tem ansiado no seu coração sobre esse ano? Esse é um ano muito forte nos comandos de Deus, como um ano decisivo de avivamento, Amém. sabe? É uma busca pessoal, Uhum. sabe? Incendiados. Amém. É incrível o que Deus vai fazer, porque ele vai soprar sobre brasas apagadas. Essas brasas vão começar a incendiar. E elas vão tocar fogo uma na outra, sabe? Creio. Então, busque arder por Deus. Amém. Comece. Não fique esperando comandos de liderança. Não Uhum. fique esperando mudanças na sua igreja. Começa com você. Amém. Sabe, eu quero ser incendiado. Amém. Eu quero ter um novo na minha vida. Hoje de manhã a gente vivenciou hoje. Isso a gente vivenciou na igreja hoje. Aleluia. Deus veio. Glória a Deus. Um chamado de amor. Então, 2024, o Senhor está chamando essa noiva para arder em amor, Glória. sabe? Porque esse fogo, não tem como deter esse fogo, Tem não. sabe? Ele vai pegar, É sabe? irresistível. Ele já começou, ele vai pegar. Ai, Jesus, eu creio nisso. Uma das palavras que eu recebi para esse ano é que ele viria violento. Isso. E eu creio E o nisso. fogo é isso. Amém. O fogo é violento. Amém. Glória a E Deus. o fogo de Deus vai queimar. Eita, glória. Pastora, quer deixar mais alguma coisa da parte de Deus, do seu coração, para a igreja, para as pessoas que hoje nos acompanham? Fique à vontade, se quiser orar. Enfim. Esse é um tempo difícil. Está nos planos de Deus. Se você olhar para o livro de Apocalipse, é a revelação de Jesus. Não tenha medo de Apocalipse. Amém. É a revelação de Jesus. Jesus se revela. Meu esposo pregou hoje sobre o encontro de João, né? Que ele se derrama na presença do Senhor. Então, é Jesus se revelando com essa glória e a nossa reação de se render a Ele e receber visão, entendimento para vencer. Então, os tempos apocalípticos estão aí. A dificuldade ela vai crescer. Quando Deus permitiu que a gente tivesse o governo que estamos tendo, eu entendi que esse é o tempo de Deus para a igreja e que é um tempo poderosíssimo para crescer, mas seria com dor e sofrimento. Então, é um tempo de gerar, sabe? Amém. E eu falei para Deus, Senhor, eu me sinto como a profecia, que a mulher tem dor de parto e não tem força para gerar. A igreja não consegue gerar o avivamento. Ela tem a dor do parto, mas não consegue. Espírito Santo venha. Espírito Santo venha para que a igreja consiga cumprir a sua missão. Então o Senhor vai vir com esse fogo refinador, purificador. 2024 já começou, porque o ano não começa no dia 1º de janeiro. O ano para Deus começa no Rosh Hashanah, no ano novo, na data que ele marcou. Então a gente já está no ano de Deus e esse é um ano poderoso para a igreja. Cresce, meu povo. Olha para Jesus. Sabe, ele está na frente. Sabe aquela brincadeira que a criança põe a mão uma no ombro da outra e o guia vai levando, segurando na mão? Jesus está na frente. Eu ponho a minha mão no ombro do meu irmão e prossigo. Eu vou achar o caminho. Eu não estou só. Não solte a mão. Não solte a mão. Não se isole. São tempos difíceis. Não fique procurando igreja perfeita, líder perfeito. Não tire os olhos de Jesus. Olharam para ele e foram iluminados. Seu rosto não ficou confundido. Olhe para Jesus e prossiga. Põe a mão no ombro, mesmo desse irmão que você vê falho, que tem um discurso e uma prática diferente. Põe a mão. Exerça misericórdia. Se eu pudesse encerrar, seria com o exemplo dos filhos de Noé. Um deles expõe, fala da nudez do pai.
2, põe a capa no ombro e lança a capa sobre a nudez. Esse é um tempo da gente ter misericórdia, porque nós precisamos de misericórdia. Lembre que o juízo, a misericórdia triunfa do juízo. Passamos tanto tempo exercendo juízo, não conseguimos nada. Exerça a misericórdia. Lance a capa. É assim que você vai vencer. Jesus está voltando. Na verdade, ele está chegando. Eita, Jesus. Não tenha medo não, crente. Como a pastora disse ontem, né? Tudo que tem apocalipse de bom é meu e o que é de ruim não é meu, né? Pronto. Só a melhor parte. Resumiu, a melhor parte é nossa e é isso. Estamos do lado vencedor. Estamos do lado vencedor. Glória a E Deus. o último versículo diz que vai terminar tudo bem, né? Tudo bem. Isso. Glória a Deus, pastora. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Alcançar bênção. vidas, multiplicar isso é poderoso demais. É verdade. Muito é verdade. obrigada. Vamos usar essas ferramentas para Muito obrigada. levar, Me né, sinto o evangelho. honrada por estar aqui multiplicando a mensagem. Amém. Muitas vidas alcançadas. Amém. Mais do que num púlpito, talvez. Muito mais. Glória a Deus. Se Deus quiser, mês que vem, então, em Recife, vou dar um pulinho lá. Será muito bem-vinda. Não é, Pretinha? Vamos Agora lá. você tem meu vez. contato, então, sim, por favor. Sim, se Deus quiser, vamos aparecer lá. Pastora, é isso. Que o Senhor continue lhe agraciando, lhe abençoando, firmando cada vez mais os seus pés nele, porque Amém. Ele é tudo que temos e tudo que precisamos para falar a verdade. Eu posso falar uma última Pode, coisa? O fica à Espírito Santo vontade. pôs no meu coração. Nós precisamos nos preparar. Então, é preciso se preparar para envelhecer, se preparar para os últimos dias, sabe? O amanhã se faz hoje. Se você quer um lar estável, comece hoje. Se você quer uma família harmoniosa, comece hoje. Tudo começa com você, não espere o outro, né? Então, assim, é muito bom dizer a você que a velhice é algo maravilhoso, sabe? A honra de envelhecer com Jesus, sabe? De ter uma história reescrita, de poder olhar para trás com honra, representar um Deus poderoso, sabe? Cuide da saúde, sabe? Cuide, se alimente correto, procure ir para uma academia. Não estou fazendo propaganda em nenhuma academia, mas é preciso, musculação é importante para que você tenha uma saúde, né? Você ter uma velhice com autonomia. Verdade. É importante, né? Então, valorize o que você tem. Eu fiz um pacto com o Senhor de que eu cuidaria do reino e Ele cuidaria de mim. As pessoas às vezes perguntam, pastora, a senhora fez algum procedimento? Teve gente que andou dizendo assim, a senhora está tão bonita. Eu fui para Deus, Senhor, por que elas estão dizendo isso? Eu não fiz nada. Né? Aí Ele disse, sabe por quê? Porque você me ama. Quem me ama, como a palavra diz, em primeiro lugar, com toda a alma, todo o coração, todo o ser, ama a si mesmo. E quem ama a si mesmo se valoriza e ama o próximo como a si mesmo. Né? Tá. Então, essa é a receita de Deus. Fechou agora. Quer ser linda? É isso mesmo. Ame a Deus em primeiro lugar. É verdade, pastora. Ame ao Senhor em primeiro lugar. Vale para vocês, meninos, tá? É isso mesmo. A gente só pode dar aquilo que tem, né? E a gente só pode ter alguma coisa se estiver ligado nele. Isso. É dele que vem. Premissa, né? É premissa dele que vem. Total. Então, pessoal, muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até o final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, bênção de Jesus amado. Deixa um comentário aqui também no vídeo se Deus falou com você em algum momento aqui desse vídeo. Se você tem entendido, se Deus tem falado com você também, o que a gente compartilhou aqui, comenta. Eu vou estar mostrando lá para a pastora alguns dos comentários. Enfim, eu sempre compartilho alguns ali nos stories também. Então, Deus te abençoe. Vamos ficar firme nele, na nossa videira verdadeira que é o Senhor. E ligado nele é que a gente tem vida. Deus abençoe vocês. Amém. E até na vista.